Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos um pouquinho de filosofia? Peço a você, dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal e vamos compartilhar o conhecimento, tá joia? E lembrando, né, que alguma referência da aula de hoje vai estar sempre na descrição do vídeo embaixo. Então que você possa ler também a descrição do vídeo que você vai achar referências para esta aula. Nós estamos numa trajetória de ética e moral. E hoje nós estamos na aula 6, Ética e Moral 6. E hoje a gente vai falar de um autor que eu acho ele incrível, uma pessoa assim que realmente pensou, né? Eu nem vou falar a palavra assim, daqui a pouco eu falo que a palavra, ele pensou em alguma coisa interessante e que muitas vezes hoje a gente deixa essa ideia dele de lado, essa palavrinha que eu vou falar depois. Tá joia? De quem será que nós estamos falando? Qual é esse autor que eu estou elogiando bastante? Esse autor, o nome dele é Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas. Quem foi Emmanuel Levinas? Eu não vou falar a biografia dele aqui não, vou dar algumas pistas da vida dele. Por quê? Porque a gente entendendo a vida do Levinas, a gente vai entender também o seu pensamento. O Levinas, ele é de família judaica, né? Ele era uma pessoa de família judaica, ele nasceu na Lituânia no ano de 1905. Mas, né, ele foi mudando por quê? Por que ele foi se mudando de país para país? Ele morou na União Soviética e depois ele morou na França e morou também em alguns outros lugares. Mas, o que aconteceu com ele para ele mudar tanto? Por isso que eu falei com vocês. A vida dele é muito importante, por quê? Ele foi um autor que atravessou as duas grandes guerras mundiais, a perseguição nazista. Por quê? Porque ele era de família judaica, né? E ele, né, nessa trajetória de perseguição, de luta, de guerra, e ele construiu o seu pensamento filosófico, tá joia? E para a gente entender um pouquinho de Emmanuel Levinas, nós temos que levar em consideração duas coisas importantes. Uma delas é a fenomenologia. A fenomenologia é uma escola, né? É uma escola. E o seu fundador é Edmund Husserl. Então, o Levinas teve contato com essa escola. E principalmente com um dos adeptos a essa escola, que é o Martin Heidegger, que é outro filósofo que já tem aula sobre ele no canal. Tá joia? Então, né, o Levinas, ele teve a fenomenologia como sua base filosófica, tá joia? Mas ele era de família religiosa, tradicional, então nós não podemos deixar de lado o aspecto religioso na sua filosofia. Então, duas coisas importantes na vida dele, né? Três que a gente já viu. As mudanças por causa de guerras e perseguições, isso influencia no pensamento, a fenomenologia e a religião, né? Então ele sabia muito da Bíblia do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, então ele usa isso muito como exemplos nas suas obras, né? Então é importante a gente entender isso, tá? E isso faz com que ele construa o seu pensamento. Mas nós não vamos falar todo o pensamento de Emmanuel Levinas. Nós vamos falar sobre a sua ética. Para Levinas, a ética é a filosofia primeira, né? Quando se a gente morrer, se a gente encontrar com ele, a gente pergunta como que ele enxergou isso, por que ele disse isso, né? O que a gente consegue é perceber isso nas obras dele. Ele vai falar que a ética é a filosofia primeira, né? É a filosofia primeira. É da ética que vem todas as outras, porque ele considera a ética não como uma teoria, mas como uma prática, tá joia? Então, a ética para ele, primeira ideia sobre a filosofia ética dele. A ética que gerou todas as outras correntes de pensamento filosófico, de acordo com Levinas. Joia? Segundo, essa ética, ela tem um fundamento.
Aí vai voltar naquela palavrinha lá que eu não queria falar no princípio da aula. A ética dele se fundamenta no outro, né? No outro. Então, é uma ética que a gente chama de ética da alteridade. Por quê? Eu vou me colocar diante do outro, diante da outra pessoa. Tá joia? Então, se eu estiver sozinho no mundo, não existe ética. Só vai existir ética se tiver uma outra pessoa. Mas isso é lógico, né, gente? A gente já vem refletindo sobre isso. Mas, né, o Levinas, ele também fala sobre essas questões, mas ele coloca o outro como fundamental. Mas que outro é esse, né? É o outro. Em francês, ele usa uma expressão que é difícil, né, a gente traduzir, mas a gente é lógico que tem a tradução certa, correta. Eu não sou um especialista na língua francesa, mas é visage. Visage. Né? A visage é a base da filosofia ética de Emmanuel Levinas. O que é a visage? Olha aqui, tem várias aqui, olha, várias carinhas aqui, ó. Isso aqui é para representar a visage. A visage é o quê? É o rosto, o olhar. Eu não sei assim, né? Eu traduzo mais por olhar, mas é o rosto do outro, o rosto. Ou seja, o rosto do outro revela a mim mesmo. O rosto do outro me chama para uma atitude ética. E esta atitude ética me leva a algumas ações, né? O que eu vou fazer diante do rosto do outro? Tá joia? Então, né? O Levinas é um autor assim que a gente precisa, sabe, ler a obra dele, né? Ler a obra dele, para a gente poder, assim, perceber os mínimos detalhes daquilo que ele quer dizer, né? Mas o que eu quero que fique na sua mente é o seguinte, que Emmanuel Levinas disse que a ética é a filosofia primeira e que a ética se baseia no outro e que você, né, no outro que você se enxerga, que você se vê. Então, você também tem uma responsabilidade pelo outro. Né? Nós temos uma responsabilidade pelo outro. Porque é a responsabilidade que vai demonstrar a minha atitude ética, né? O que eu faço diante do outro, né? Às vezes eu posso fazer alguma coisa, às vezes eu não posso fazer nada, né? Qual que é a minha atitude perante a outra pessoa, tá? Ética da alteridade, ou seja, o outro é importante para a minha existência, para que eu viva, para a minha coletividade. Então eu tenho que pensar no outro. Né? A pessoa vai falar alteridade, né? Alter, em latim, é o outro. É por isso que a gente chama ética da alteridade. É a ética em que você vai pensar no outro. E o que eu digo, o que eu digo não, né? E que o Emmanuel Levinas vai dizer é isso. Que a ética não é só teoria. A ética, essa ética do outro, é uma prática. Porque eu vou estar sempre me colocando diante do outro. Deu para entender? Então você aqui, ó, tem o livro da Marilena Chauí, vai estar as coisas lá, né? Tem a obra dele aqui que eu anotei aqui, ó, para vocês, ó. Totalidade e Infinito, que você vai perceber essas ideias. Totalidade e Infinito. Eu vou anotar, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo para você. Para que você possa perceber, né, tudo isso que eu falei aqui. Né? Então, resumindo, a ética de Levinas é a ética do outro, em que você se coloca diante do rosto do outro, do olhar do outro e questiona a si mesmo e se vê como responsável pelo outro. Tá certo? Bom dia, boa tarde e boa noite. E até a próxima.